Pessoal, quero dizer para vocês no começo desse vídeo que eu não acredito em complô da arbitragem no Campeonato Gaúcho. Não acredito num complô. Mas tem uma coisa acontecendo em relação à arbitragem desse campeonato que para mim é muito mais grave. Eu quero conversar com vocês sobre isso a partir de agora e peço que o Grêmio abra os olhos nisso que está acontecendo. Convite que eu faço para vocês antes da gente começar esse vídeo é para que vocês se inscrevam nesse canal. Quero agradecer ao pessoal que está chegando, que está se inscrevendo, que está deixando o like. Batemos aí nos últimos dias 53 mil inscritos. Gente, muito obrigado. Quem já se inscreveu, deixa o like, comenta aqui embaixo. Quem não se inscreveu, faz isso agora. Tem uma coisa que é pior do que complô, porque é o seguinte, gente, o complô a gente descobre. Teve complô aquela vez, por exemplo, em 2005, a máfia do apito, que foi denunciada pela revista Veja. O que foi feito naquele momento? Foi descoberto um esquema de arbitragem, o campeonato parou, anularam os jogos lá que o Edilson Pereira de Carvalho apitou e depois o campeonato reiniciou. Complô a gente descobre, pessoal, não existe segredo entre dois. Mas tem uma coisa pior do que complô, que é incompetência. Porque incompetência não é crime. Então o que tu vai fazer com o juiz incompetente? Vai fazer com que ele não apite mais? Bom, não é isso que está acontecendo no Campeonato Gaúcho. Quero pegar o exemplo do Francisco Dias, o cara que fez a expulsão agora final de semana, uma expulsão completamente patética do João Lucas do Grêmio. Não há um ser vivo na face da terra que consiga encontrar falta do João Lucas do Grêmio nesse lance. E o juiz Francisco Soares Dias resolveu expulsar o jogador do Grêmio. Sabe qual é o pior? O pior é que 3 dias antes desse jogo teve aquela partida do Avenida contra o Juventude no Campeonato Gaúcho, em que o Juventude foi absurdamente prejudicado. Deram um pênalti para o Avenida, que não foi pênalti nem aqui, nem em lugar nenhum. O VAR chamou o juiz de campo para ele olhar e ele brigou com a imagem porque ele estava afim de dar o pênalti contra o Juventude. Sabe quem é esse árbitro? Francisco Soares Dias. Então, se nós vivêssemos num campeonato sério, o que ia acontecer com este rapaz? Ele seria punido e não apitaria mais jogos no campeonato. Sabe o que aconteceu na prática? Ele não foi punido, pelo contrário, ele foi promovido. Porque 3 dias depois dessa pataquada, ele foi escalado para apitar um jogo do Grêmio contra o Ipiranga. E aí, fez merda de novo. O que vai acontecer com ele? Eu respondo para vocês, nada. Não vai acontecer nada. Do outro lado tem uma choradeira interminável. Eles conseguiram chorar num Grenal, por exemplo, por um lance que foi bem marcado. Aquele pênalti que eles estão chiando até agora do Wanderson. Pô, o cara pula com o braço aberto, pênalti claríssimo. Não tem um árbitro, um ex-árbitro que discorde daquela marcação. Mas o Inter chora uma barbaridade. E essa choradeira gerou um condicionamento de arbitragem, uma tensão na arbitragem do Campeonato Gaúcho. Tanto é que depois daquilo, esse referido juiz deu um pênalti inexistente para o Avenida contra o Juventude e foi promovido ao ser escalado para apitar o jogo do Grêmio contra o Ipiranga. Vocês viram o lance do Juventude contra o Pelotas? Também teve um pênalti escandaloso marcado naquele jogo que não foi. A arbitragem do Campeonato Gaúcho ela é muito fraca. E é por isso que eu digo que é pior do que o complô. Porque um complô, caso existisse, e eu repito, eu não acredito em complô, porque para mim a arbitragem gaúcha está numa fase tão ruim e ela é tão incompetente que eu acho que nem que ela quisesse fazer complô, ela não conseguiria fazer. O grande problema desse campeonato é a incompetência dos apitadores. Incompetência absoluta. Eu não consigo ver um lance no campeonato, por exemplo, em que o Grêmio tenha sido beneficiado. E eu não quero ser beneficiado. Não quero ser beneficiado. Mas também não quero que me prejudiquem. Como o Grêmio foi vergonhosamente prejudicado com a expulsão do João Lucas no jogo contra o Ipiranga. Então o Grêmio tem que abrir sim os olhos em relação à arbitragem, porque a arbitragem é muito fraca, é extremamente incompetente. E nessa disputa de quem grita mais alto, por enquanto o outro lado está berrando mais. Porque eles começaram a condicionar a arbitragem desde muito antes do Grenal. Eles foram para o Grenal dispostos a incomodar o que tivesse que ser incomodado. E como o Grenal não teve nenhum, eu repito, nenhum lance que os prejudicou,
eles resolveram chiar em cima de um lance em que um pênalti foi bem marcado. E aí sabe o que querem fazer? Querem tirar o Daniel Bins do VAR, sendo que ele é o único VAR do Rio Grande do Sul com selo da FIFA. O Rafael Klein nas finais ele já estará fora, porque ele foi convocado para apitar Libertadores Sub-20 pela Conmebol. E aí nós vamos ficar nas mãos de quem para a final? Do Anderson Daronco? O cara que, entre outras coisas, não viu aquele cotovelaço maldoso do William em cima do Bolanhos aquela vez? Do tal do Francisco Dias? Se o outro Francisco lá era o Chico Colorado, esse é o Chiquinho não sei do que. Vai ficar na mão desse cara? Vamos ficar nas mãos de quem para as finais do campeonato? Caso o Grêmio chegue até lá. Caso o Inter chegue até lá. Nas semifinais, Inter e Caxias, Grêmio e Juventude, ficaremos nas mãos de quem? Então o Grêmio precisa sim ter os olhos bem abertos, porque a arbitragem do Campeonato Gaúcho, ela é extremamente incompetente. E ela está prejudicando a competição. E aí eu lembro o que se dizia até o ano passado, né? Ah, mas também a federação tem que investir. O campeonato não tem VAR. Se tivesse o VAR, os erros não iam acontecer. Muito bem, esse ano a federação colocou o VAR em todas as rodadas, todas as fases do campeonato. E eles conseguiram piorar em relação a eles mesmos. É a prova, mais uma, definitiva da incompetência da arbitragem nesse Campeonato Gaúcho. Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.